coloca de novo as imagens aqui do carro estacionando, gente, no lugar do idoso. No lugar do idoso. A gente viu, né, Sabrina, dois carros de luxo, uma Mercedes e um Audi. Eles chegam aqui num estacionamento, no setor de rádio TV Sul. O cara da Mercedes passa uma plaquinha de vaga de idoso aí para o dono do Audi, que desce do carro. Vai lá até a Mercedes, pega essa plaquinha e nessa de pegar a plaquinha, a gente vê que o cara não tem nada de idoso. O cara não tem nada de idoso, viu? Essas são as imagens que eu estava narrando para vocês. Isso aí foi um flagrante de um telespectador. Quem vai contar mais um pouquinho dessa história pra gente é a Aninha, que está agora no local. Não é isso, Aninha? É com você, querida. Deixa eu ver que horas são, 11h53. Muito bom dia. Isso mesmo, Fred. Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui na programação do Balanço Geral. Olha, o dinheiro, ele pode comprar muita coisa, mas a vaga exclusiva não tem dinheiro que compre, viu, Fred? A situação aqui do estacionamento do setor de rádio e TV Sul é esse flagrante feito hoje pela manhã e que mostra, então, um motorista, um homem jovem. Ele desce do carro, vai em direção até um outro carro que estava estacionado aqui neste ponto, pega uma plaquinha, a plaquinha que indica que esse carro pertence a uma pessoa idosa. A plaquinha, inclusive, está bem ali. E aí ele vai, coloca essa plaquinha aqui no console do veículo, entra no outro carro e vai embora. A informação que a gente tem, inclusive de testemunhas, Fred, é que o motorista do outro carro, o que teria então emprestado essa plaquinha para o motorista desse Audi, ele também é uma pessoa jovem. Ou seja, não teria nenhum idoso, de fato, envolvido nessa situação. E presta atenção no que foi explicado. A logística que foi explicada aí por essa testemunha. Disse que, primeiro, chega o carro, o motorista daquele outro carro de luxo. Ele é o primeiro a estacionar nessa vaga. Aí dá um determinado horário e eles fazem uma espécie de rodízio. O motorista do Audi, ele chega aqui, o carro que estava aqui é retirado da vaga, eles pegam a placa do primeiro carro e então botam nesse segundo carro. A gente está falando de pelo menos 2 motoristas que não são idosos e que estão se apropriando da vaga para idoso. Essa que é uma vaga exclusiva para idosos. Inclusive, na placa está escrito uso obrigatório de autorização. E isso não quer dizer que a pessoa precisa apenas ter esse papelzinho aqui. Isso quer dizer que, de fato, essa pessoa precisa ter mais de 60 anos. E o que mais revolta a gente, principalmente como imprensa, Fred, é porque essa vaga, ela poderia estar sendo ocupada por uma pessoa que, de fato, é idosa. Uma pessoa que, de fato, pode ter um problema de locomoção e que precisa desta vaga. Mas agora ela está sendo ocupada por um carro de luxo de um homem jovem que está desrespeitando tantas leis, fazendo isso, que vocês não têm ideia. A situação, o que informaram pra gente, é que daqui a pouquinho, inclusive, tem troca de turno e que daqui a pouquinho o motorista desse carro desce para retirar o carro da vaga e, mais uma vez, aquele outro colega colocar o carro de luxo dele nessa mesma vaga exclusiva. Cara, não é brincadeira, não. A Sabrina, inclusive, tem uns dados aqui pra gente que sobre multa, sobre multa e o que pode acontecer com esse cidadão, né? Olha, o uso irregular de vagas de idosos em estacionamento, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, é considerado uma infração gravíssima, sujeita a multa, pontos na carteira de habilitação e remoção do veículo. A penalidade é aplicada a quem estacionar nessas vagas sem a devida credencial que comprove o direito ao uso. Aí, Fred, a multa é de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. Cara, pois é, vocês estão vendo aí, ó, no caso aí, ele usa a identificação, gente, sem ser idoso. É nítido que a gente vê que o cara que desce ali do Audi estacionado não é idoso. Já essa imagem vai melhorar para vocês. Ali eles ainda estão conversando, né? Eu quero que deixe essa imagem aí, pra gente mostrar que o cara que desce do Audi não é idoso, ó. Lá, tá vendo aí, ó?
Ele não é idoso, ele pegou a plaquinha lá na Mercedes, colocou ali, ó, colocou ali no para-brisa dele, colocou ali no painel, pai tal, e aí ele entra na Mercedes como se tivesse certinho, velho. Como se ele tivesse certinho. Nós já chamamos o Detran tá indo pro local, eu quero saber aí, eu acabei de falar com o presidente do Detran, vou também ligar pro diretor de policiamento do Detran, para ver o que a gente pode fazer. Eu não sei se esse carro pode ser guinchado agora nessa situação ou se a gente tem que chamar aí o dono do carro, mas o que a gente vai fazer é esperar o Detran, né, Aninha? Para ver o que a gente tem que fazer. Ou é esperar o dono ou recolher esse carro, não é isso? É isso mesmo, Fred. E a informação que a gente tem aqui é que, na verdade, esse carro, ele pode sim ser guinchado. Ele está sim sujeito a guincho, porque o que diz o Código de Trânsito Brasileiro é o seguinte, é que é considerado uma infração gravíssima, sujeito a multa, pontos na carteira, que são os 7 pontos, já que se trata de uma infração gravíssima, além também da remoção do veículo. Ou seja, a nossa equipe de reportagem já acionou o Detran, a nossa equipe de produção tem uma equipe do Detran, este momento, que está a caminho aqui desse estacionamento. Inclusive, olha ali, Fred, a equipe do Detran acaba de chegar aqui no estacionamento onde nós estamos, aqui no setor de Rádio e TV Sul. O Detran que foi, inclusive, acionado pela equipe de produção aqui da Record. E nesse momento, agora, provavelmente, eles vão conferir tudo o que está acontecendo aqui. Eles vão analisar, então, a placa desse veículo e ver se essa placa, ela bate ou não com o que é informado naquele papelzinho de identificação que está no console desse veículo. Então, tudo isso vai ser feito agora por esse agente do Detran, o agente, vou até ver aqui, agente Baruch. Ele que é o agente do Detran e que acaba de chegar, então, aqui no estacionamento do setor de Rádio e TV Sul. Licença, só pra gente falar aqui rapidinho, a gente tá ao vivo aqui na nossa programação do Balanço Geral. Qual que é a situação aqui a partir de agora, desse momento? Esse carro, ele tá sujeito a guincho? Tá sim, ele tá sujeito a guincho, já foi verificado que essa credencial que está aqui no painel não é válida, tá? A credencial que já está vencida, na verdade ela estava válida, mas ela tem um prazo e ela venceu. Então a partir desse momento esse carro está em situação irregular. E nessa credencial tem também ali um número da placa ou não? Ela é transferível, digamos assim? Nesse caso aqui, essa credencial ela é antiga, né? Então ela tem o registro do condutor e ela tem a data de expedição dela. Então nesse caso aí ela valeria por 5 anos. Foi expedida em 2019, então em 2024 ela já venceu. Tá? E quando a gente está falando de situações como essa, olha, mais um carro, mais uma viatura do Detran chegando ali, só para a gente entender, então, quando a gente está falando de uma situação como essa, a gente tem o flagrante, tem a imagem, um jovem descendo desse carro e pegando a credencial, inclusive, com um outro motorista. A gente está falando de mais de uma infração? Não, nesse caso aqui é só a infração mesmo da credencial sendo usada de forma irregular, tá? Se foi uma pessoa jovem que estava, a credencial vai ser recolhida caso ele chegue aqui, né? E o veículo é liberado. Caso ele não chegue, o veículo será removido ao depósito. Então, nesse caso aqui, só pra gente entender, o problema, o que tá pegando nesse momento é a validade da credencial e não o fato de uma pessoa jovem estar usando a credencial. Não, a pessoa jovem também não poderia estar usando. Então, assim, no momento que ele estivesse usando aqui, se ele for flagrado, a credencial é recolhida do mesmo jeito. Provavelmente essa credencial é de algum idoso, porque ela é válida, né? Ela era válida, mas expirou o prazo dela e aí ela tem que ser recolhida. E Baruch, explica pra gente, a partir de agora, um guincho vai ser acionado, o Detran, ele tem que esperar esse condutor, qual que é o padrão que vocês costumam seguir em casos como esse? Nesse caso aqui, a gente já acionou a empilhadeira e o guincho para recolher o veículo, né? Se o condutor aparecer antes do processo de remoção, a gente libera para que ele vá embora com o veículo e tire da vaga e deixe a vaga para quem realmente tem necessidade de utilizar. Fred, você tem alguma dúvida aí do estúdio, alguma pergunta para eu repassar aqui pra gente? Primeiro, deixa eu agradecer ao presidente Marco Bellini, que está vendo a gente, inclusive, presidente do Detran, o Baruch aí, que é o diretor de segurança lá do nosso Detran. O que eu quero perguntar para ele é o seguinte, a gente está vendo que a placa está ali, tem o nome, ele disse que era válido ainda há pouco. Por estar usando de forma incorreta, tem alguma sanção? Pode ser prejudicial para tirar uma outra autorização? A dúvida do Fred é a seguinte, por essa
essa autorização, ela está sendo usada de forma incorreta. Esse motorista, ele pode ter alguma penalidade ali na carteira dele? E a outra dúvida é com relação se essa credencial pode ser perdida ou não. Não, se a credencial for utilizada de forma irregular, ela é recolhida. Ela é recolhida e perdida, tá? E o condutor, ele vai ser autuado e ganha 7 pontos na carteira. É infração gravíssima esse tipo de infração aqui. E a gente tem a informação ainda, lógico que vocês não têm como provar, a gente também não teria como provar, mas de que essa é uma prática do cotidiano, que faz parte da rotina desse motorista. Ele faria isso todos os dias. Isso também seria um agravante ou não? A gente só fala do momento do flagrante mesmo. Para o caso dele, não agravante em questões de infração, né? Mas assim, é um agravante em questão do convívio social. É um desrespeito com toda a sociedade. Nós já temos poucas vagas de idoso e de deficiente e as pessoas não respeitam as vagas e param de forma errada. Aqui nesse estacionamento, inclusive uma ótima observação aqui que a gente fez, a gente tem apenas uma vaga para pessoas com deficiência e também apenas uma vaga para pessoas idosas. Ali no final do estacionamento a gente tem mais 2 vagas de motos exclusivas, então a gente tem no total 4 vagas exclusivas aqui nesse estacionamento específico que a gente está falando. O que significa que se um idoso chegar aqui agora e precisar de fato usar essa ou outra vaga, ele não vai ter acesso a nenhuma delas. Cara, que é como o Baruch estava falando aí. Sabe, beleza, o cara vai lá, vai pagar a multa dele, ganhar os 7 pontos na carteira, mas o que ele tinha que ter era o mínimo de consciência. Como o Baruch falou, nós temos aí poucas vagas. Nesse estacionamento que a gente está aqui, por sinal, só tem uma vaga. E se você pega o idoso precisando, e muitas vezes é um idoso com dificuldade de locomoção e tudo mais, e aí a gente pega um cara estacionando o carro ali por graça. Por graça. Então, mais uma aqui. Eu ouvi ele dizer que se esse carro chegar a tempo, ele pode, inclusive, levar o carro dele. Ele pode, inclusive, levar o carro dele. Nessa inspeção de quando ele chegar aí, vai ter que ser visto IPVA, ver se licenciamento tá tudo certo, ou eles já averiguaram aí se tá tudo certo com IPVA, licenciamento, que eu digo aí, multas desse carro? Fred, na verdade, só desse carro já está estacionado aqui com a licença vencida, ele já pode ser removido, não precisando, então, esperar o condutor retornar até aqui. Mas se o condutor retornar, se a gente se deparar, então, com esse motorista aqui agora, vocês verificam também ali a habilitação dele, o documento do carro, se está tudo pago, se está tudo em dia, isso também é feito? Sim, aí tudo vai ser verificado, né, junto ao condutor. E aí, ele chegando, a lei permite que ele retire o veículo. Se ele se recusar a retirar, aí a remoção é feita do mesmo jeito. Ah, então ele chegando aqui, ele mesmo pode retirar o veículo? Pode, não precisa a gente fazer remoção. Caso ele chegue, antes da gente ter iniciado o processo de remoção do veículo, a gente concede o benefício de ele retirar o veículo e liberar a vaga. E aí ele fica apenas com o pagamento do prejuízo da multa e os pontos na carteira. Isso, e o recolhimento da credencial que vai ser recolhida, porque está sendo usada de forma irregular. E olha aqui, Fred, esse estacionamento ele fica muito perto aqui da Record, que é onde a gente trabalha. Então, a maioria das pessoas que estão aí hoje dentro dessa emissora, elas dependem também desse estacionamento e elas sabem como é difícil conseguir uma vaga aqui nesse estacionamento onde nós estamos. Então, quem trabalha aqui, Fred, muitas vezes tem que parar longe, tem que vir andando muito tempo para conseguir chegar até aqui apenas para parar em uma vaga regular e, lógico, obedecer todas as regras do Código de Trânsito. Mas muitas pessoas, eu acho que elas acham ali em algum momento, talvez, que elas são mais importantes, que elas são melhores, que elas têm mais dinheiro, porque vaga ninguém tem. E a vaga está aqui disponível e ninguém está usando. Ninguém está usando porque a gente não pode usar. Mas o que a gente acaba de perceber é que nem todos esses motoristas têm esse tipo de consciência. Cara, é brincadeira, né? Eu tô recebendo aqui vários WhatsApp aqui falando que isso acontece em outros locais também. Aninha, vamos fazer o seguinte, a Sabrina tem mais uma pergunta, né, Sá? Ana, minha amiga, boa tarde, tudo bem? Minha amiga, faça a pergunta, por favor. Eu queria saber se mesmo em posse da credencial aí de idoso no painel, se outra pessoa tem permissão para usar essa credencial sem a presença do idoso.
Vamos lá. Sabrina Albert está fazendo aqui a seguinte pergunta pra gente. Se mesmo em posse dessa credencial, se a gente estivesse falando de uma credencial dentro da validade, outra pessoa tem permissão de usar a credencial ou é intransferível? Apenas o idoso que tirou aquela credencial que pode usar aquela credencial. A credencial é pessoal, então o idoso que tirou, ele tem que usar. Exemplo, se meu pai é um idoso e eu saio com meu pai e ele tem a credencial, naquele momento que eu estou com ele, ele pode estar fazendo uso da credencial, né? Depois, não. Eu não posso, somente eu ali no veículo, usar a credencial. Não necessariamente o idoso tem que estar dirigindo. Ele pode estar no banco do passageiro, desde que a credencial seja dele e ele esteja precisando. Sim, positivo, isso mesmo. Nesse caso... Passou um bichinho aqui. Nesse caso, o motorista que está usando a credencial com o pai do lado, ele não é responsabilizado. Não é responsabilidade. Se a credencial estiver dentro da validade, estiver sendo usada corretamente, não. Perfeito. O senhor chegou a ver as imagens, o vídeo flagrante que foi feito pela equipe da Record? Não vi ainda não. Nesse vídeo, a gente percebe que ele sai do carro. Primeiro tem uma Mercedes estacionada aqui e depois... Vou até mostrar aqui pra você, porque a gente tem o vídeo. Mas tem uma Mercedes estacionada aqui nessa vaga. Essa Mercedes é retirada da vaga. Em seguida, o condutor desse Audi, ele chega, coloca o carro na vaga e pega a credencial que estava dentro da Mercedes. A informação que a gente tem é que nem mesmo o motorista da Mercedes é idoso. Ele também seria uma pessoa jovem. E a informação que a gente tem também é que essa credencial, ela pertence então a algum familiar do motorista da Mercedes. A Mercedes não está aqui na vaga. Mesmo assim, aquele motorista, ele pode ser autuado de alguma forma? Ele poderia ser autuado se fosse pego em flagrante pelas equipes, né? Assim, por vídeo eu não posso autuá-lo. Mas se ele fosse pego em flagrante por alguma das equipes aqui, como está sendo o caso agora, poderia ser autuado. Justamente por repassar esse, vamos chamar assim, de documento, essa autorização que não poderia ser repassada. Na verdade não seria pelo repasse, seria pelo uso da credencial no momento. Ele foi pego saindo da vaga, estava com a credencial e passou para o outro, os dois seriam autuados pelo uso incorreto da credencial. Perfeito, muito obrigada. Gente, vocês têm mais alguma dúvida por aí? Sim, Ana, se existe alguma campanha de conscientização do Detran a respeito do uso dessas vagas? Vamos lá. Sobre o uso dessas vagas, é um flagrante comum que vocês costumam fazer aqui pelo Distrito Federal? Tem muitos motoristas que se apropriam, então, dessas vagas de forma errada, contra a lei. E como é que funciona essa fiscalização? Existe uma campanha para acompanhar tudo isso? Infelizmente, ainda é muito comum as pessoas pararem nas vagas de idoso e de deficiente, né? Não respeitando. Nós fiscalizamos isso através de patrulhamento. Geralmente, nas nossas escalas, tem patrulhamento em determinadas regiões que já são conhecidas pelo estacionamento irregular no geral, né? E aí fiscalizamos também esse tipo de infração. Perfeito, Baruch, muito obrigada. E olha, a equipe da Record vai continuar aqui nesse estacionamento, junto com a equipe do Detran. A gente vai continuar acompanhando esse caso, ver agora quais vão ser os próximos passos, se esse condutor vai aparecer ou se esse veículo vai ser removido e qualquer novidade e atualização, a gente retorna aqui na programação do Balanço Geral. Tá certo, Aninha? Olha só, vamos te dar uma prioridade aí, uma prioridade pro Detran. Agradecer mais uma vez ao presidente Marco. Quando chegar o guincho, quando chegar a empilhadeira aí, chama a gente, que a gente quer mostrar se vai ser levado aí pela empilhadeira ou se o dono desse carro vai se apresentar para antes disso aí não precisar ser levado ao Detran. Lembrando você, meu irmão, se você for levado para o Detran, seu carro entrar lá no Detran, você já vai ter que pagar uma diariazinha. Então, por favor aí, eu acho que é mais fácil você chegar ali, né, conversar com o Detran, tomar uma só multa e levar seu carro embora. Aninha, um abraço. Baruch, muito obrigado. Tamo junto, viu?